Igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Eu me sinto honrado nessa tarde de estar aqui, pela primeira vez, e eu creio que possa ser, muitas vezes estarei aqui também com os irmãos, Amém. Sou grato a Deus pela vida do pastor Samuel, um grande amigo, o qual Deus me deu, uma pessoa especial, um servo do Senhor dedicado na obra, também com a sua esposa que está aqui, suas filhas. E eu louvo a Deus pela vida deles, por tudo que Deus está fazendo através da vida do seu servo aqui nessa igreja. E os irmãos, para quem não me conhece ainda, eu sou o missionário Emerson, casado com a missionária Nívia, que está ali, e temos a nossa filha, a Sarinha, E a Sarinha para nós é um presente de Deus, ela é guineense, É uma menina que Deus nos deu e um presente para nossas vidas. E nós estamos aqui nessa tarde para falar um pouco de missões. Missões é algo que está no coração de Deus e que tem que estar no nosso coração também. Como Igreja de Jesus Cristo, todos nós fomos chamados para fazer missões, para cumprir o ID do Senhor Jesus. E eu creio que nessa tarde Deus ele tem uma palavra para os nossos corações. E eu gostaria de estar lendo a palavra de Deus juntamente com a igreja, que está em Mateus capítulo 24. Aquele que trouxe a sua Bíblia, é um texto bastante conhecido, que fala do sermão profético de Jesus. Mateus capítulo 24, do verso 3 ao verso 14. Eu estarei lendo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizem-lhe, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e a do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E se por multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes. Então virá o fim. Amém? É um texto do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele falava com seus discípulos, acerca de tudo que estaria acontecendo antes da sua vinda, da sua segunda vinda. E nós vemos aqui que o nosso Senhor, ele dá uma lista que nós podemos ver hoje que está acontecendo no mundo, as catástrofes, as guerras, o esfriamento espiritual, vemos os falsos profetas se levantando, vemos a mentira, o engano tomar conta do mundo de uma forma acelerada. E o nosso Deus, ele avisou aos seus discípulos que tudo isso ia acontecer. E nós entendemos que nos últimos tempos nós temos ouvido falar de muitas catástrofes. Ontem mesmo no Paraná, quantas pessoas ficaram desabrigadas por causa de um furacão, ou seja, que devastou toda aquela cidade. Ou seja, tudo isso o Senhor Jesus ele já tinha falado. E eu lembrando dessa catástrofe, me veio no ano de 2004, acerca do tsunami, ou seja, o tsunami que ocorreu no dia 26, logo depois do Natal. E nós vemos que foi um evento trágico que atingiu o Oceano Índico, deixando um rastro de destruição em diversos países da região. Um terremoto de magnitude 9.1, com epicentro próximo à Indonésia, e desencadeou ondas gigantes que causaram a morte de 227 mil pessoas. O desastre afetou 14 países,
com destaque para a Indonésia, Sri Lanka, Tailândia e Índia. Foi um fato que marcou a história da humanidade. E nós vemos que essa tragédia que foi causada naquela época foi algo que aconteceu de repente. Ninguém esperava pelo aquele furacão, ninguém esperava pelo aquele terremoto, e todos estavam despercebidos ali. E nós lendo através das reportagens, acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo, muitos que estavam ali ainda conseguiram ouvir os sinais das sirenes e as pessoas gritando: corram, corram, que está vindo uma onda gigante. Mas muitos que estavam despercebidos, ou seja, não puderam fugir. E ali o total foi daquela multidão de pessoas que morreram. E eu estava lembrando desse fato, desse acontecimento, e pensando: será que todos aqueles que ouviram que aquele tsunami ia acontecer, ou seja, será se eles tivessem ouvido antes, eu creio que daria tempo eles escaparem, ou não é assim? E ali os que ouviram, ou seja, conseguiram escapar, mas aqueles que não ouviram, ou seja, todos foram mortos. Infelizmente foi um número muito grande de pessoas. E eu gostaria de falar um pouco sobre esse tema, até que todos ouçam. E nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos fala que nesse texto conhecido como sermão profético, Jesus alerta aos seus discípulos sobre as coisas que iriam acontecer antes da sua segunda vinda, para que eles estivessem preparados para esse tempo difícil e ensiná-los a permanecer fiéis. No capítulo 24, do 1 ao 14, Jesus fala aos seus discípulos sobre os sinais do fim, e não deixa dúvidas sobre o que é central no plano de Deus, que é a proclamação do Evangelho a todas as nações. Antes de falar sobre a catástrofe, guerras e crises, ele coloca a missão no centro da história. O fim não está condicionado ao avanço da maldade ou ao caos no mundo, mas ao avanço da mensagem do reino de Deus. Ou seja, nós vemos que no último versículo que nós lemos, no verso 14, Jesus nos ensina algumas verdades, ou seja, sobre a mensagem que todos precisam ouvir. Sabemos que Deus ele tem um plano para a humanidade. Deus ele quer salvar todo o mundo, mas é preciso que todos ouçam a mensagem da salvação. E nós vemos que a primeira verdade que Jesus quer que todos ouçam é o Evangelho do Reino. Está aqui, e esse Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro. E nós vemos que a mensagem do Evangelho do Reino não é qualquer mensagem, é simplesmente o Evangelho do Reino, uma mensagem poderosa da parte de Deus para a humanidade. Jesus, quando esteve aqui na terra, há mais ou menos mais de 2.000 anos atrás, ele trouxe o Evangelho do Reino. E nós vemos que os discípulos de Jesus ouviram falar do Evangelho do Reino e levaram o Evangelho do Reino até Jerusalém, Judeia, Samaria e outras regiões da Palestina. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo, ele ouviu o Evangelho do Reino e levou o Evangelho do Reino até aos confins da terra. E hoje o Evangelho do Reino chegou até nós, e é de nossa responsabilidade levar o Evangelho de Reino a todos os povos, tribos e nações. E eu gostaria de fazer uma pergunta nessa tarde. Ou seja, você que foi alcançado pelo Evangelho do Reino, você que está aqui, você poderia pensar, pode pensar como seria a sua vida sem o Evangelho do Reino? Ou seja, é algo para nós meditarmos nessa tarde. E muitos não sabem, mas por causa desse Evangelho, muitos morreram, muitos foram martirizados, muitos entregaram a sua vida para que esse Evangelho chegasse até nós nessa tarde. Ou seja, a história do Evangelho é uma história triste para aqueles que morreram, mas para nós que estamos aqui é uma história alegre, porque nós recebemos esse Evangelho. Ou seja, nós temos essa obrigação de dar continuidade à obra do nosso Deus, ou seja, de dar seguimento àquilo que o nosso Deus ele fez por nós, que o maior evangelista do mundo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nós não merecíamos estar aqui nessa tarde, mas o nosso Deus ele deu a sua própria vida para que nós possamos estar aqui adorando nessa tarde. Ou seja, o nosso Deus ele nos ama, o nosso Deus ele ama a humanidade. Nosso Deus ele tem um plano de salvação
para a vida de toda a humanidade. Mas nós temos que entender que nós fazemos parte dessa missão, ou seja, nós fomos salvos, ou seja, para levar esse evangelho até as nações e aos lugares onde ainda não foram evangelizados. Mas nós entendemos aqui mais o que é o evangelho do reino. O evangelho do reino, no contexto cristão, refere-se à boa notícia da salvação em Jesus Cristo. Marcos 16,15 fala que é uma ordem de Jesus aos seus discípulos para que espalhem essa mensagem a todos os povos. A igreja é vista como missionária por natureza, com a missão de levar o evangelho a todas as pessoas. Pregar o evangelho do reino não é uma obrigação e também uma responsabilidade inegociável para todos os crentes salvos em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo escreve a carta aos 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que fala: porque se anuncio o evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar este evangelho. Nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, ele tem aquela responsabilidade dentro dele. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, era uma pessoa que estava perdida, uma pessoa que não tinha paz, não tinha salvação, mas ele teve um encontro com Jesus Cristo, ou seja, Jesus apareceu para ele, e ali naquele caminho Paulo foi transformado, ou seja, a vida de Paulo mudou completamente. E o que é que ele fez? Ele sentiu no seu coração que ele precisava fazer mais algo para Deus. E ali Paulo, ele saiu por vários lugares pregando o evangelho, porque ele sabia que muitos precisavam ouvir o plano de Deus, a salvação que vinha através da palavra de Deus. A importância da pregação do evangelho. A pregação do evangelho é vista como um ato de obediência ao mandamento do Senhor Jesus e como uma forma de compartilhar o amor de Deus com o mundo. Quando Jesus me chamou para ir para a África, alguns falaram assim: você é maluco, você vai deixar a sua vida aqui no Brasil, você tem uma vida estabilizada, você vai morrer lá na África. Mas eu entendia que o que estava dentro de mim era mais precioso, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele habita em cada um de nós, e o Espírito Santo, ele queria se manifestar também através da vida de outras pessoas, e era preciso eu ser obediente à palavra de Deus, ou seja, eu resolvi deixar a minha vida aqui no Brasil, ou seja, uma vida, como eu falei, bem estabilizada, mas eu sempre acho que a obra de Deus é mais importante do que tudo. E eu lembro que eu saí daqui para Guiné-Bissau, para a África na Guiné-Bissau, um país que eu não conhecia, não sabia, ou seja, um país de uma língua completamente diferente, ou seja, é um país que na verdade a língua oficial é o português, mas a língua que nós falamos lá é o crioulo, ou seja, tive que aprender um novo dialeto, uma nova língua, e tive também me adaptar com uma nova cultura e comer uma comida diferente da nossa. Mas eu falo isso com alegria no meu coração, porque se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo novamente. Porque eu sei que a palavra de Deus ela é preciosa e muitos precisam ouvir do evangelho de salvação. Ou seja, eu creio que Deus ele trouxe você aqui com um propósito nessa tarde. Ou seja, uma tarde missionária, e eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele se faz presente aqui e ele tem algo especial para a sua vida. Ou seja, você já ouviu do evangelho, mas muitos precisam ouvir. E nós vemos que o evangelho do reino de Deus, o evangelho do reino é visto como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja judeu ou grego, segundo o apóstolo Paulo. As consequências do evangelho do reino, quando alcança o coração do perdido, ele transforma, ele traz vida, traz salvação, liberta o homem do pecado, cura, traz arrependimento, traz paz, traz alegria, traz esperança e traz amor. Pregar o evangelho do reino, irmãos, não é um peso para nós, mas é um privilégio. Eu falo isso porque eu, como missionário, eu tenho tido muitas experiências com Deus na África, e eu falo para vocês que são experiências maravilhosas, e eu me sinto privilegiado, juntamente com minha esposa, ou seja, nós chegamos na África em lugares onde o evangelho ainda não tinha chegado, ou seja, não tinha igreja, não tinha nada, as pessoas não conheciam o Senhor Jesus Cristo, e ali Deus nos levou até aquele lugar. Os irmãos viram a nossa filha Sara, correndo por aí, ou seja, nós chegamos naquela aldeia,
Aquela aldeia era um lugar que por nome era Tubuianta, na língua mandiaco fala lugar abandonado, um lugar esquecido. E ali, através de um convite de um jovem, tio da Sara, que havia se convertido, ele andava mais ou menos 30 a 35 quilômetros de bicicleta para chegar até a igreja, para ser discipulado. E aquele jovem, depois que ele passou pelo batismo, ele nos convidou para ir à sua aldeia. E quando nós chegamos naquela aldeia, aquelas pessoas não conheciam o Salvador Jesus Cristo. E ali nós começamos um trabalho debaixo de um pé de caju, e ali eu lembro que nós íamos lá 2, 3 vezes por semana, saímos de longe, como eu falei, de 30 a 35 quilômetros até aquela aldeia. E chegamos ali, aquelas crianças, um monte de crianças, e o mais interessante é que muitos ali tinham problemas porque não eram alfabetizados, muitos não sabiam ler, muitos não sabiam escrever, e foi um dos nossos desafios. E ali começamos a trabalhar com aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes, e nós vimos Deus agir. Aquelas crianças começaram a conhecer a Jesus Cristo. A mãe da Sara foi a segunda pessoa que aceitou a Cristo naquela aldeia. E ali o trabalho começou a se desenvolver. Ou seja, passamos um período ali de mais ou menos 2 anos e o Senhor nos levou para a capital. Mas deixamos uma igreja ali estabilizada. E aqueles jovens que nós chegamos, aquelas crianças, eles cresceram, já tinham uma certa idade. E quando nós voltávamos lá para ver o trabalho como estava, nós vimos aqueles jovens pregando a palavra de Deus, aquelas crianças que nós vimos pequenas, estavam já maiores, cantando, adorando ao Senhor. Ou seja, é um privilégio quando nós vemos Deus agir na vida das pessoas. E nós vimos a transformação naquele lugar. As pessoas que adoravam muitas coisas, ou seja, não estavam adorando mais, mas adoravam o único Deus. Ou seja, nós vemos que Deus ele preparou, nos deu esse privilégio de estarmos ali. Eu tive uma experiência também, um dia de que alguns missionários, sempre na reunião de equipe, nós estávamos ali e tínhamos o nosso devocional. E nós tínhamos um período de oração. E cada missionário trazia o seu pedido de oração e nós falávamos, e cada um falava a sua necessidade. Eu lembro de um casal que ele estava em uma aldeia e eles falavam que a necessidade deles era que Deus trabalhasse na vida de um policial que muitas das vezes, quando eles passavam para ir para a aldeia, eles paravam o carro e pediam documentos, saía pedindo um monte de coisa, querendo conseguir alguma coisa. Mas aquele casal, passou um período, eles tiveram que sair da Guiné-Bissau. E eu e minha esposa, como não tinha missionários na época, nós tivemos que assumir esse trabalho. Era um trabalho a mais ou menos 50 quilômetros, e eu lembro que no primeiro dia que nós estávamos indo para a igreja, quem se apresentou no caminho? Aquele policial. E eu lembro que ele parou o carro e começou a pedir documento, pedir tudo, e eu estava chateado com ele. Eu falei, nossa, esse homem ele é muito chato. E eu pensava, eu vou perder minha paciência com ele. Mas o Espírito Santo de Deus, ele falou no meu coração, faz amizade com ele. E ali eu entendi o plano de Deus. E naquela hora eu comecei a ser mais agradável com aquele policial, tratando ele bem e tudo. Por fim, viramos amigos. Toda vez que eu passava lá, ele já não pedia o documento. Ou seja, eu sempre tinha oportunidade de falar do Evangelho. E, por fim, ele me pediu uma Bíblia. Pastor, você consegue uma Bíblia em crioulo para mim? Eu falei, sim, eu trago uma Bíblia em crioulo para você. E naquela hora, naquele dia eu levei uma Bíblia para ele. E aquele policial ele foi transferido, ele foi para uma outra região. E eu passei mais ou menos aí uns 3 anos ou mais sem vê-lo. E Deus foi tão tremendo que eu estava indo para o sul da Guiné, um lugar bem distante, a mais ou menos 200 quilômetros, 300, só de estrada de chão, uma estrada bem difícil. E eu lembro que tinha uma ponte, e naquela ponte tinha uma guarita. E chegando, passando naquele local, saiu um policial com aquela farda preta no meio da estrada e mandou parar o carro. E quem era o policial? Aquele policial que eu tinha evangelizado. Ele estendeu a mão para mim e falou, graça e paz, pastor. Ou seja, ele aceitou a Cristo porque ele ouviu o evangelho de salvação. Ou seja, somos privilegiados porque nós estamos aqui. Igual esse policial, sabemos que há muitos que precisam ouvir da palavra de Deus. Muitas vezes nós somos arrogantes, muitas das vezes nós não entendemos muito bem essa questão de amar o próximo. Mas a Bíblia nos ensina que nós devemos amar até os nossos inimigos.
E muitas das vezes é um inimigo que Deus vai usar para você falar do amor de Jesus Cristo para ele. Muitas das vezes é uma pessoa que muitas vezes está desprezada e que precisa ouvir da palavra de Deus. E nós devemos ser essa pessoa-chave. Nós devemos ser essa pessoa que Deus escolheu para estar falando para essa pessoa. Se nós olharmos para a Bíblia, ou seja, Jesus por onde ele passava, Jesus ele não discriminava ninguém, muito pelo contrário, ele amava as pessoas. Onde ninguém queria ir, Jesus estava. Nós vemos ali que Jesus, a fama de Jesus, ele se correu, foi por todos os lugares ali, na Judéia, Samaria, e nós vemos ali também naquela região de Jerusalém. E nós vemos que Jesus, por onde ele passava, as pessoas procuravam ele. Mas por quê? Porque elas ouviam falar de Jesus. A Bíblia fala de uma mulher que havia 12 anos que estava com enfermidade, ou seja, ela já tinha gastado todo o seu dinheiro com os médicos, mas ela ouviu, porque alguém falou para ela que Jesus ele tinha poder de curar. Ou seja, aquela mulher, o que ela fez? Ela foi até a Jesus. E naquela hora a Bíblia fala que ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Ou seja, aquela mulher, ela foi até Jesus porque alguém falou de Jesus para ela. Ou seja, muitos precisam ouvir de Jesus. E vocês, nós que estamos aqui, nós somos esse canal. Ou seja, nós somos essa pessoa-chave que Jesus, ele quer usar, ou seja, para fazer a sua obra. Trabalhamos com os muçulmanos na Guiné-Bissau e tivemos experiências tão maravilhosas. Eu falo para os irmãos que hoje eu tenho muitos amigos muçulmanos. Muitos correm de muçulmanos sem medo de muçulmanos. Ou seja, mas muitos se enganam, porque há duas classes de muçulmanos, ou seja, há os sunitas e os xiitas. Tem a classe radical, mas tem a classe que é amiga. E nós trabalhamos em uma escola que era 100% islâmica. E nós ali conseguimos, através de uma estratégia de Deus, implantar uma escola dentro daquela aldeia. E nós chegamos ali, um lugar difícil também de se trabalhar, e nós aceitamos o desafio. Ou seja, na verdade nós não queríamos ir para lá, não era por causa do local, mas era devido à cultura, porque muitas das vezes o povo pedia as coisas e nós não tínhamos nada para dar para eles. E eu falava com minha esposa, eu falei, amor, não dá para a gente trabalhar no meio desse povo, porque a gente vai ter muita dificuldade. Mas vimos que não tinha jeito, que o nosso Deus ele nos queria ali. E nós aceitamos, fomos para lá. Chegamos lá, primeiro dia, falaram para a gente que não era para pregar a palavra de Deus para eles. Eu falei, tudo bem, eu não vou pregar a palavra de Deus. E minha esposa ficou como diretora dessa escola. E eu lembro que não tinha condições da gente ficar indo e voltando devido à distância, gastava muito combustível, e eu não poderia deixar ela na escola e voltar para a nossa casa. Mas eu tinha que ficar na escola com ela. E ali eu ficava debaixo de um pé de manga, lendo a Bíblia, tranquilo, na carroceria do carro, tinha uma cabine dupla, a gente sentava ali, eu sentava ali e ficava lendo a Bíblia. E aos poucos, eles vinham me procurar, e começava a perguntar, o que você está lendo? E eu falava, estou lendo a palavra de Deus. E eles começavam a ter curiosidade para saber como é que era isso. E eu não preguei, mas eu ensinei, ou seja, e ali eu comecei a falar da palavra de Deus ali. E Deus é tão maravilhoso que o Espírito Santo de Deus, quando nós falamos, que a pessoa ouve, o Espírito Santo de Deus, ele trabalha. Aqueles jovens que estavam ali, ele quase todos os dias, quando eu estava lendo a Bíblia, eles se aproximavam de mim e começavam a fazer perguntas, o que queria dizer aquilo ali, como é que era Deus, o que era Jesus, e eu falava para eles. E passando um certo tempo, um daqueles jovens, ele me chamou para ir na casa dele. Cheguei lá, uma casa de palha, simples, uma cama, um baú, uma cadeira, e ele falou comigo, Emerson, eu quero que você vá lá em casa que eu quero conversar com você. E eu estive lá na casa daquele jovem, e quando eu cheguei lá, ele puxou a cadeira, senta aqui, ele sentou na cama, e ele falou para mim assim, você falou uma palavra que tocou muito no meu coração, e eu quero entregar a minha vida para esse seu Deus. E ele me deu o documento dele, queria que eu colocasse o nome da religião dele naquele documento. E eu falei para ele que aquilo não interessava, que o mais importante é que o nome dele estava sendo escrito no livro da vida lá no céu. Ou seja, aquele jovem, ele entregou a vida dele para Cristo. Igual a eles, outros também me procuraram para aceitar a Cristo.
Ou seja, basta nós abrirmos a nossa boca e nós falarmos, porque Deus quer que todos ouçam a palavra de salvação. Ou seja, pessoas que muitas das vezes estão sendo discriminadas, pessoas que acham que não vale, o mundo não tem mais solução, a vida não tem mais solução para eles, mas é nessa hora que nós entramos com o Evangelho, é nessa hora que nós falamos do Evangelho do Reino, ou seja, e nós entendemos o plano de salvação para a vida daquelas pessoas. E nós temos aqui a segunda verdade que Jesus quer que todos ouçam, é que a mensagem da salvação é para todo mundo. E esse evangelho será pregado em todo o mundo. Atos capítulo 1, versículo 8 fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mateus 28, 19 diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus quer que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Porque Deus, Ele ama as pessoas. João 3,16 fala que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi um versículo, o primeiro versículo da palavra de Deus que eu aprendi na língua crioulo, que fala: Pabia Deus amadinte de mundo demais, toque dá seu único filho, para tudo que ele consertar e catapide, mas para ter vida com catacaba. Ou seja, a língua crioula é uma língua que nós ensinamos, nós pregamos e falamos na Guiné-Bissau. Romanos 5,8 fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, eu estarei falando de algumas estatísticas do mundo, que os irmãos que não conhecem, muitas das vezes nós não temos noção da necessidade que é de fazer a obra missionária. E nós entendemos que desde Gênesis, o plano de Deus inclui todas as famílias da terra. Gênesis 2:3, quando fala para Abraão sair da terra dele e da sua parentela, ou seja, ir para uma terra que Deus iria mostrar. E através da vida de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E nós vemos que muitas famílias no mundo ainda não ouviram falar do amor de Jesus Cristo. Eu estarei falando agora de alguma estatística, tanto fora do Brasil, mas como aqui no Brasil. Ou seja, hoje temos mais de 7.000 povos não alcançados no mundo. O que são povos não alcançados? São grupos étnicos ou culturas onde não há comunidade cristã. E nós vemos 3 milhões e 100 são considerados não engajados. O que é não engajados? São povos onde não tem uma Bíblia, onde não tem um missionário, ou seja, não há nada de cristão naquele local. 1.268 línguas aguardam a tradução da Bíblia. Mais de 2 bilhões de pessoas não conhecem a Jesus Cristo. Só para os irmãos terem uma ideia, no mundo tribal, ou seja, Papua Nova Guiné, África, Índia, China, 161 milhões de pessoas tribais, 12.000 povos não alcançados, 60 missionários para cada 1 milhão de pessoas. Ou seja, é um desafio muito grande. Ou seja, isso no mundo tribal. No mundo hindu, 960 milhões de hindu, 2.700 povos não alcançados, Índia e Nepal, 12 missionários para cada 1 milhão de hindus. Ou seja, no mundo budista, nós vemos 275 milhões de budistas, 700 povos não alcançados, sudeste da Ásia, China, Japão, 13 missionários para cada 1 milhão de budistas. Mundo muçulmano, 1,3 bilhões de muçulmanos, 1,108 povos não engajados, ou seja, não há presença de evangélicos nenhum no meio desses povos. E nós temos 6 obreiros para cada 1 milhão de muçulmanos. É um desafio que nós temos que pensar. Ou seja, é algo como Igreja de Cristo, esse povo precisa ouvir, precisa conhecer o nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui no Brasil 7 segmentos menos evangelizados no Brasil. Nós temos aí os indígenas, 50 etnias sem acesso ao Evangelho. Ribeirinhos, 10.000 comunidades sem igrejas evangélicas no Amazonas. Ciganos, dos 1,2 milhões de ciganos, das 3 principais etnias, menos de 15.000
se declaram cristãs. Os sertanejos, existem 6.000 assentamentos sem presença de igrejas evangélicas. Quilombolas, das 5.000 comunidades, 2.000 estão sem a presença de igreja evangélica. Imigrantes, dos 100 países representados na nação, 27 são fechados para o evangelho. Os surdos, existem 9 milhões de surdos, apenas 2% se declaram o evangelho. Onde é que eu consegui? A fonte, através de Ronaldo Lindório, a MTB, IBGE, Juvep, Fundação Palmares. Irmãos, muitos precisam ouvir. Eu estava falando hoje acerca de um país de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau, nós temos aí 2 milhões de habitantes. Nós temos mais de 27 etnias. Ou seja, Guiné-Bissau é um país pequeno, mas é um país que ainda não foi alcançado. Senegal, 90% do país é islâmico. Gâmbia também já é considerado um país islâmico. Ou seja, e Deus nessa tarde, Ele está procurando aquele que possa falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, é a nossa responsabilidade como igreja de Cristo. Eu vou falar uma verdade para vocês que está dentro do meu coração. Eu queria ser 1000, porque eu queria estar em cada um desses lugares onde há necessidade. Ou seja, eu vivo no meio dessa nação, eu vivo no meio desse povo, e eu sei como é difícil para eles, ou seja, não conhecer o Evangelho de salvação. Guiné-Bissau, o povo guineense, ele tem uma expectativa de vida até 46, 47 anos de idade. O povo guineense, ele morre novo, ou seja, devido às condições do país. E Jesus, ele tem pressa. A palavra de Deus fala que Jesus, ele está voltando. Nós vemos tudo o que está acontecendo no mundo. É algo que não é normal. Passamos por pandemia, vemos catástrofes, vemos tudo acontecer. Quantas pessoas morreram sem ouvir falar do nosso Salvador Jesus Cristo? E eu creio que nessa tarde, hoje é uma tarde de despertamento para nós como igreja de Cristo. Ou seja, você faz parte dessa missão. Jesus, ele te salvou, Jesus te resgatou do lamaçal do pecado. E hoje Ele quer que você dê continuidade a essa missão. Às vezes eu me questiono, a minha idade está chegando, ou seja, eu me sinto já um pouco cansado, vejo que as coisas já não é como era antes. E eu pensava comigo, eu falei, nossa, se eu fosse mais novo, eu queria ter pelo menos 20 anos de idade, que eu queria me dedicar mais na obra do Senhor. Eu queria ir a lugares onde o Evangelho ainda não chegou. Ou seja, mas eu sou limitado, eu não posso. Mas quando nós juntamos, nós sabemos que Deus, ele pode fazer através da vida de um jovem, nós podemos dizer, de uma tocha acesa, uma tocha que pode incendiar vários lugares. Ou seja, através de uma pessoa que você ganhar para Jesus, aquela pessoa, ela vai levar o Evangelho do Reino. Foi a estratégia que Jesus usou através da mulher samaritana. Jesus, ele se apresentou àquela mulher samaritana, a mulher samaritana foi até a aldeia dela, e assim nós conhecemos bem a história. Todos aqueles que estavam lá creram no Senhor Jesus Cristo. E as nações precisam ouvir, o povo precisa ouvir dessa palavra de salvação. E nós somos essas pessoas que Deus quer usar nesses últimos tempos da igreja na terra. Ou seja, os dias estão se findando, ou seja, quanto mais gente nós levarmos para o céu, ou seja, nós estaremos alegres. Nós sabemos que não podemos levar todos, mas aqueles que nós pudermos falar do amor de Jesus Cristo, ou seja, são pessoas que vão ter uma oportunidade de vida. E nessa tarde eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele está falando conosco. Ele não me trouxe aqui por acaso, mas Deus sabe que Ele tem uma obra grande a realizar através da vida de cada um de nós. Ou seja, nós vemos uma igreja jovem, muitos jovens aqui, e eu louvo a Deus, porque nós temos lá o nosso centro de treinamento, aqui em Parelheiros. Esse ano nós temos 30 candidatos, ou seja, são poucos, nós precisamos de mais candidatos. É um seminário que você vai ficar interno mais ou menos 5 meses, e ali você vai aprender sobre missões, vai conhecer as necessidades de perto, vai conhecer os desafios, e eu desde já eu quero, assim, desafiar a juventude dessa igreja, para ir conhecer o centro de treinamento aqui em São Paulo. Eu creio que vocês vão sair de lá de uma maneira diferente. Jovens como você, nós temos uma missionária no passado, que ela tinha um desejo de ir para a Coreia do Sul, Coreia do Norte. Como na missão não tem missionário na Coreia, ficava um pouco difícil para enviá-la para lá.
que geralmente num país como esse você precisa de alguém que está lá dentro para poder te ajudar nas dificuldades daquele país. E essa jovem, ela chorava, ela é advogada, tem mais ou menos 21 anos, 22 anos, se formou cedo, ou seja, mas ela queria servir ao Senhor. Passou pelo treinamento, estava lá, o desejo, mas ela não pôde ir, mas hoje ela está na Indonésia, ou seja, já fala o dialeto, já fala a língua, já fala o inglês e o dialeto que é falado na Indonésia, e ela tem sido uma bênção, está desenvolvendo um ótimo trabalho, ou seja, é uma pessoa que ela se disponibilizou a servir ao reino de Deus, e hoje muitos estão ouvindo a palavra de Deus através da vida dela naquele lugar, ou seja, Deus nessa tarde, ou seja, Ele está procurando jovens que possam falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E eu gostaria de estar encerrando, que eu tenho uma igreja para ministrar daqui a pouco, e antes de encerrar, eu tenho um vídeo dos trabalhos lá na Guiné-Bissau, ou seja, que para os irmãos conhecerem um pouco do nosso projeto. Temos 5 escolas, como eu falei pela manhã, temos quase 1000 crianças que elas aprendem a palavra de Deus todos os dias, através do devocional e através das aulas bíblicas. Temos 13 igrejas, 11 delas já foram entregues para os nacionais, ou seja, os nativos hoje que estão dando continuidade à obra do Senhor. Temos um seminário teológico, onde nós formamos já 128 obreiros na Guiné-Bissau. Projetos que Deus tem colocado em nossas mãos, levamos água para a população, levamos comida, e graças a Deus o Evangelho está crescendo na Guiné-Bissau. Os irmãos que quiserem conhecer um dia Guiné-Bissau, as portas estão abertas para vocês, amém? E eu quero apresentar esse vídeo, depois eu quero estar orando com os irmãos aqui nessa tarde, ok? Giovanni, Jeová Rafa, o Jiré, salva Guiné. Giovanni, Jeová Rafa, o Jiré, salva Guiné. Papé, Obina pediu, minha coração sente um grande, oh Jangobi, mesquinho escudo de manga de gentes, com a perde sem Cristo. Oh, Jangobi, esquinho escudo de manga de gentes, uma perde sem Cristo. Giovanni, Jeová Rafa, oh, Jiré, salva Guiné.
Nissi, Jeová Rafa, o Jireh, Salva Guiné, Jeová Nissi, Jeová Rafa, o Jireh, Salva Guiné. Deus já papé, Obina pediu, minha coração senti garandi, oh Jangobi, misquinhos escudur, de manga de gentes, com a perda sem Cristo, oh Jangobi, misquinhos escudur, de manga de gentes, una perde sin Cristo. Jeová Nissi, Jeová Rafa, o Jireh, Salva Guiné, Jeová Nissi, Jeová Rafa, o Jireh, Salva Guiné. Deus já papé, Obina pediu, minha coração senti dor grande, oh Jangoja, socorro toma conta de terra, castigo passando, gentes não sofrer, oh Jangoja, socorro toma conta de terra, castigo para santa, gentes a sofrer. Jeová Nissi, Jeová Rafa, o Jireh, Salva Guiné, Jeová Nissi, Jeová Rafa, o Jireh, Salva Guiné. Deus já papé, Obina pediu, Jubina bu amor, amor com cata capa, nunca não descansa, e a coração cana sossega, até a hora cubudão, Guiné panha herança, nunca não descansa, e a coração cana sossega, até a hora cubudão, Guiné panha herança, Guiné Uma reflexão para nossas vidas. No tsunami muitos morreram sem ouvir a palavra de salvação. E será, como igreja de Cristo, nós vamos deixar muitos outros morrerem sem pelo menos ouvir uma palavra de esperança? Ou seja, algo para nós pensarmos nessa tarde. Ou seja, Deus ele requer mais de mim e mais de você.
Eu creio que nessa tarde você vai sair daqui com uma responsabilidade maior diante de Deus. E eu quero orar pela sua vida. Pedir que o Espírito Santo de Deus te use da mesma forma que tem me usado. Amém? Missões se faz de 3 formas, 3 maneiras: indo, orando e contribuindo. Ou seja, nós temos 3 maneiras. E eu aconselho a você fazer as 3, orando, contribuindo e indo, porque com certeza você vai fazer a diferença muito grande na vida de muitos. Vamos orar? Deus bendito, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Essa tarde missionária, Senhor, eu creio, Senhor, que Teu Espírito Santo falou a corações que está aqui nesse lugar, Senhor. Sabemos que temos uma responsabilidade muito grande, Senhor, como Igreja de Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, está aqui, Senhor, a Tua Igreja, Senhor, todos que ouviram a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que eles venham, ó Deus querido, está com uma chama acesa em seus corações, Pai. Ó Deus, Senhor, usa eles, Senhor, com poder e autoridade, Senhor, para falar para aqueles que necessitam ouvir, Senhor. E que muitos venham falar também, Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, assim como Isaías, ó Deus querido, falou para Ti, Pai. Ó Deus, e nessa tarde eu Te agradeço, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, falando da Tua palavra, falando do Teu amor, Senhor. Ó Deus, e que muitos, ó Deus, não venham morrer, ó Deus, sem conhecer, sem ouvir da palavra de salvação, Pai. Eu oro pela vida do pastor Samuel, oro pela vida dele, Pai. E sou grato, ó Deus, por tudo, Senhor, que Tu está fazendo através da vida dele, por esse desejo, por essa vontade de fazer mais para Ti, Senhor. Eu creio que com certeza, Senhor, Tu tens se agradado dele, Senhor, e creio que grandes coisas Tu farás, ó Deus querido, no meio do Teu povo, através da vida dele, Pai. Eu oro pedindo a Ti que as Tuas bênçãos do céu venham estar acompanhando ele, Senhor, e todos nesse lugar, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.